todos por Cascais. Na sequência da semana temática dedicada à cultura, estamos aqui na trupe União 1º de Dezembro Caparidense para debatermos com um painel riquíssimo, diria eu. Temos aqui connosco o Rui Tavares, temos também a Ana Cristina Marques e o Paulo Vieira de Castro à distância, a quem eu agradeço a simpatia e esta oportunidade de estarem aqui connosco. Vamos trocar impressões sobre as visitas que fizemos durante esta semana a diversas instituições e associações do Concelho de Cascais e trocarmos aqui, como eu disse, impressões sobre o futuro da cultura no Concelho. Rui Tavares, se calhar começaria já por si. O Rui é escritor, é historiador, ensaísta, é um membro fundador do LIVRE, nosso parceiro de coligação neste grande desafio que estamos aqui a enfrentar em Cascais e que governará durante os próximos 12 anos o nosso município. É licenciado em História pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado em História e Civilização em Paris. Rui, a ligação de um município à cultura como principal empreendedor e lançador de iniciativas para que exista uma identidade reforçada do próprio município, deve ser uma das prioridades de governação? Obrigado, Alexandre, e também um abraço à Ana e ao Paulo, à distância, por fazermos este debate em conjunto. Tem sido, aliás, com muita alegria que tenho estado em algumas ações no lançamento da candidatura desta coligação entre o PS, o PAN e o LIVRE, que vai certamente não só mudar a governação do Concelho de Cascais, mas também dar-nos boas pistas para aquilo que nós precisamos de fazer durante a próxima década em Portugal. Porque é claro que Portugal precisa de um novo modelo de desenvolvimento. A nossa democracia de 74 até ao novo milénio trouxe-nos na senda daqueles 3Ds de democratizar, desenvolver, descolonizar, que de certa forma forneceram um rumo social e político pluralista que era interpretado por cada partido, por cada setor da sociedade de uma forma diferente, mas que nos dava uma meta. Essa meta que é da geração dos meus pais, que é de certa forma a minha ainda, era a da convergência com a média da União Europeia. Isso guiou-nos durante várias décadas. Em boa medida conseguimos ir fazendo essa convergência, mas hoje em dia, num novo século, nós precisamos de outro tipo de meta. Essa meta que nos guiou durante aquelas décadas era boa, de facto, para a geração dos meus pais, para a minha, mas não é nem para a dos meus filhos, nem para a dos meus sobrinhos. Porquê? Porque num contexto de liberdade de circulação na União Europeia, este jogar para o empate, que é a convergência com a média da União Europeia, que a nós nos parecia um horizonte tão desejável, não é suficiente para as novas gerações. As pessoas saindo conseguem isso e melhor do que isso, basicamente mudando de um país para o outro e encontrando um ecossistema do ponto de vista profissional que é muito mais vantajoso. Muitas vezes não só ganham mais, como é mais fácil mudar de um emprego para o outro onde continuem a ganhar bem e a sentirem-se realizados. É por isso que a muitos dos nossos concidadãos que saíram, nós às vezes temos dificuldade em dizer este já é o momento em que podes voltar. A próxima década é crucial para isso. Nós precisamos ter um modelo centrado na economia do conhecimento, altamente avançada, mas ao mesmo tempo altamente inclusiva. A economia do conhecimento, indo buscar modelos produtivos ao que de melhor se faz pelo mundo, com incorporação de tecnologia, de ciência, de cultura, de criatividade, significa mais produtividade, que é aquilo que falta à nossa economia, em boa medida. Mais produtividade significa, na prática, salários mais altos, maior arrecadação fiscal para o Estado, melhores serviços públicos, uma segurança social mais sustentável e, portanto, não é só um tipo de economia mais avançada, como é um tipo de economia que também pode ser, e aí precisamos de nós garantir que seja, mais inclusiva. Mas para que ela aconteça, as áreas metropolitanas são essenciais, têm de ser, de certa forma, o protótipo, o modelo daquilo que o país pode fazer. Concelhos como este concelho, com toda a riqueza do seu património, com a história e com as pistas que a história de Cascais nos dá para o futuro, com a pluralidade, a diversidade interna do Concelho de Cascais entre litoral e interior, zonas urbanas, zonas mais rurais e tudo o que há, não é, de transição entre uma área e outra,
com a própria diversidade cultural, de nacionalidades que Cascais tem, podem ser faróis para aquilo que o país pode fazer nesta década, com os recursos que agora, depois de muito batalharmos, eu digo aqui em conjunto, o LIVRE defendeu coisas como a emissão conjunta de dívida europeia, como a criação de programas que sejam daquilo que nós chamamos o novo Pacto Verde, ou seja, combater as alterações climáticas, mas fazendo políticas sociais, combatendo também problemas sociais. Isso finalmente está agora em cima da mesa e é questão de ver se termos unhas para tocar esta guitarra, a nível nacional e a nível local. E aí creio que há distinções políticas muito claras que é importante fazer. Não tem havido um debate muito profundo acerca de modelos de desenvolvimento na política nacional, mas, no entanto, de forma implícita, esse debate está ali. E os modelos, na verdade, que têm sido propostos é, por um lado, ainda o modelo da austeridade, que foi o modelo de Passos Coelho e de Paulo Portas, mas que também foi em Cascais o modelo de Carlos Carreiras. Ou seja, um modelo que acha que Portugal se deve diferenciar pelos salários baixos, pela diminuição dos custos unitários do trabalho e que esse é um caminho para exportar mais e produzir mais, embora com menos valor acrescentado. E depois também, em alguns setores de uma esquerda que, com a austeridade, até se tornou uma esquerda mais anti-europeísta do que era no início, um modelo que, embora nunca o afirmando explicitamente, seria um modelo de, se sairmos do euro, então podemos, fora do projeto europeu, implementar um modelo de desenvolvimento que nunca explicam exatamente como é que depois se iria afirmar na globalização. Ora, nem este modelo austeritário, nem o outro, que no fundo é de desligamento nacionalista do projeto europeu, nos servem. O que nós precisamos é, eu às vezes digo numa forma, é de menos Passos Coelho e mais Passos Manuel, não é? Ou seja, o Passos Manuel, no século XIX, quando a primeira esquerda que durante o liberalismo governou, que foi a dos setembristas, caracterizou-se por quê? Por fazer liceus, por fazer o Teatro Nacional, por fazer a Biblioteca Nacional, por criar instituições, por fazer o conservatório, e temos hoje aqui alguém connosco, que é a Bárbara Tengarrinha, que está nesta candidatura também e que conhece bem essa instituição, instituições criadas há mais de 100 anos, há praticamente 200 anos, aliás, e que ainda hoje perduram, que ainda hoje criam identidade, que ainda hoje criam trajetórias artísticas, científicas, literárias de excelência, que nos permitem, talvez, almejar aquilo que nós precisamos ser. Uma economia e uma sociedade de uma certa vanguarda dentro da União Europeia, que atrai a gente, que atrai os nossos que saíram e que regressem, que atrai a outra gente também altamente qualificada, que atrai uma população diversa, porque, no fundo, mesmo uma economia do conhecimento altamente qualificada não precisa só dos doutorados, precisa de toda a gente, e ela tem que ser inclusiva precisamente porque conta com toda a gente, e na qual toda a área da economia criativa, da economia cultural, de tudo aquilo que nós podemos fazer, por exemplo, com edifícios velhos, às vezes com pouco uso, e que sejam renovados e que permitam ter polos de teletrabalho, polos de criação artística, mas onde possam estar as ONGs, onde possam estar as cooperativas, as associações, as startups, as micro, pequenas e médias empresas, é essencial. É essencial, por exemplo, toda a ligação com coletividades, como esta na qual estamos aqui hoje, também ela já centenária, não é? E que são também polos cívicos, autênticos polos cívicos em todas as freguesias e que nós podemos aproveitar. É com estas ideias novas, que são elas de coesão, mas também de criação de economia, de sociedade e de política, que eu acho que nós podemos, com esta década de muitos desafios pela frente, fazer com que Portugal dê o salto em termos de modelo de desenvolvimento de que precisamos, e aí certamente tem que ser feito através de municípios como o município de Cascais, de áreas metropolitanas como a de Lisboa. Portanto, esta decisão política que os municípios de Cascais vão ter, esta escolha que vão ter à sua disposição no próximo dia 26 de setembro, também é uma escolha de desenvolvimento não só para o município, mas que pode dar pistas importantíssimas para o país todo e, portanto, podem significar aqui uma mudança de agulha em termos das políticas de que nós precisamos. Muito obrigado, Rui. Ana Cristina Marques. Ana Cristina é professora de artes visuais e multimédia, doutorada em média arte digital
na Universidade do Algarve, um mestrado em Educação Comunicacional e Multimédia, com formação também na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Ana Cristina, nesta perspectiva que temos visto aqui no nosso Conselho, e é muito importante termos este lado da expressão plástica, sobretudo também porque ainda hoje estivemos a fazer uma visita e uma determinada associação do Conselho estava a manifestar-nos essa sua preocupação da inexistência de espaços para a expressão plástica, no fundo para toda a área que começa de facto a escassear, os equipamentos culturais e aqueles onde se possa desenvolver este tipo de atividades. Nesta perspectiva cultural, como é que a Ana Cristina tem visto e o que é que no fundo nos recomenda também em termos de posicionamento cultural do município no que respeita a estas áreas? Obrigada por me terem convidado a estar aqui. Quem me conhece sabe que eu não tenho ligações partidárias, tenho algumas simpatias, mas não estou ligada a nenhum partido. No entanto... Também sou independente, portanto estamos à vontade. Somos dois. Eu sou professora já há alguns anos e paralelamente tenho desenvolvido atividades artísticas não só ligadas à escola e no trabalho com os meus alunos, mas também particularmente tenho feito alguns projetos. E realmente aquilo que se nota é que se não somos nós a fazer as coisas a nível pessoal e se não vamos à procura das oportunidades e das soluções, dificilmente encontramos apoios. E eu tenho notado isso particularmente aqui no Conselho onde resido. Estou aqui há cerca de 10 anos e tenho notado isso. Não se encontram espaços onde se possa expor, onde possa haver encontros de artistas, onde se possam partilhar ideias, trabalhar em conjunto, onde se possam até levar alunos em turma a conhecer essa realidade da expressão artística, e isso penso que devia ser muito alterada. Essa perspectiva que se tem sobre a arte devia ser alterada. Além de que o que se nota, pegando um bocadinho nas suas palavras, é que há tanto espaço que podia ser alterado e convertido em coletividades como esta, embora esta seja tão antiga, poderia haver situações novas, não é? Adaptadas à nossa realidade do século XXI, com precisamente o multimédia e toda essa área que a tecnologia nos traz e nos permite. E não se vê isso, não é? Continua-se a apostar em realizações que já vêm do século passado, que estão completamente ultrapassadas, destrói-se o património, não é preciso esforçarmos-nos muito por encontrar situações dessas a nível arquitetónico. O Conselho está a ser destruído. É uma outra área das artes que me preocupa bastante, não é? Porque o espaço habitado é aquele que se calhar nos toca a todos. As artes plásticas podem não estar ao alcance de todos, podem não ser entendidas por todos, mas o espaço habitado é com certeza. E a arquitetura tem um papel fundamental nisso. E o que se vê neste momento em Cascais e por todas as freguesias é isso, é uma destruição da história, do património, de tudo aquilo que foi construído ao longo de tantos anos e não está a ser reaproveitada no devido sentido. Opta-se por destruir e fazer novo, anulando os aspectos culturais de todo o Conselho. Muito obrigado, Ana Cristina. Vou passar a palavra então agora ao Paulo Vieira de Castro,
que é diretor do Neuma Being Europe, escritor também, comissário do Conselho Municipal de Segurança da Câmara Municipal do Porto e diretor executivo do Congresso do Medo. É licenciado em Ciências Históricas pela Universidade Portucalense. Paulo, muito obrigado por estar connosco também. Gostava precisamente também de pegar um pouco por esta abordagem da ligação dos municípios e do papel relevante que podem ter na definição das orientações culturais e das políticas culturais e o papel que deverá ter também nestas questões da identidade de um município. Olá a todos, eu gostaria de agradecer o convite, saudar os intervenientes nesta conversa e de facto hoje em dia é cada vez mais importante percebermos, também por via da própria transferência de competências para os municípios no que diz respeito, numa primeira fase, às questões do património, não é? Portanto, na maior parte dos municípios essas competências já foram assumidas, mas mais tarde ou mais cedo, e diz que teria que ser durante este ano, as questões relacionadas com as artes, com a cultura, com o património e, porque não, com a própria paisagem, seja ela natural ou arquitetónica, será, e espera-se que venham a ser, de competência do próprio município. O que é que de facto é importante para começarmos uma discussão destas? Eu se calhar apanharia, e já lá vou, a questão das artes plásticas referida pela Ana Cristina Marques, quando disse que as artes plásticas podem não ser compreendidas por todos, e já lá vamos, e dizia para discutirmos as questões da cultura, ou falarmos da cultura, de algum modo, é tentar dar a explicação da própria explicação, quer dizer, a partir de uma palavra, e o nosso raciocínio, de facto, deriva e parte das palavras. E parece que as coisas só existem a partir do momento em que são nomeadas. Para dar um exemplo, eu passo por uma flor, sei que é uma flor, mas se há algum dia, quando passar lá com alguém, e se alguém me disser, olha, está ali uma esperança, a partir desse momento a esperança passa a existir. Aquela flor passa a existir. Ela existe de facto. Portanto, a propósito do que é o entendimento do que é arte, do que é cultura, a partir do momento em que nós, de facto, consideramos que elas existem, elas são entendíveis partindo das palavras e também da própria ideia de que é possível haver escolas de públicos. De algum modo, isto é qualquer coisa que está muito afastado do que é a cultura e do que são as artes, e é por isso que muitas vezes as pessoas dizem ou pensam que, de facto, é necessário explicar aquilo que já está explicado. Portanto, o que nós temos que dar lugar quando falamos da cultura, quando falamos daquilo que é histórico, daquilo que é construção humana, mas também natural, nós temos que apelar, acima de tudo, aquilo que é uma aprendizagem empática na relação sentimental, emocional, anímica que temos com tudo isto. E penso que nos últimos anos pouco se tem ajudado, em especial relativamente ao trabalho dos municípios, daqueles que eu conheço, porque que a cultura não é um bem essencial, que é, no fundo, a construção que é dada pela própria área fiscal e económica, não é? Portanto, nós temos um enquadramento da cultura que tem que ser revisto, porque ele tem um peso na economia, mas é preciso rever todas as questões que estão associadas à cultura, porque ela aparece-nos refletida numa área que se chama do consumo não essencial, e eu acho que a cultura tem que passar para a área do consumo essencial. Depois esta questão da cultura, de qualquer coisa que é contemplação, como é que nós podemos enquadrar isto naquilo que é a formalização do próprio dia-a-dia em termos sociais e em termos económicos. De facto, ao apelarmos àquilo que é a empatia, do que é a sensibilidade, do que é o lado mais anímico das relações entre os humanos e os outros seres sencientes, nós estamos perante aquilo que é identitário do ponto de vista do sentido cultural. Claro que há um conjunto de fenómenos que fazem com que a própria cultura seja incluída dentro do que é o pensamento contemporâneo da própria economia, e naturalmente quando eu falo de consumo não é
inocente, não é? Portanto, o que acontece é que nós vemos associados a questões que são estruturantes, a relações que são fundamentais, dependências que são humanas do ponto de vista sensível, vemos associado desde logo aqui uma ideia de negócio que trespassa naturalmente o próprio trabalho das autarquias. Eu diria que é preciso criar uma competência, ou várias competências, falava em escolas públicas, é preciso, de algum modo, criar escolas públicas para todas as artes, para garantir que a cultura e as artes, o património, não sejam invadidas por aquilo que hoje em dia se fala muito, mas percebe-se pouco, que é a questão do populismo. O populismo não existe só na política e não existe só no futebol. Existe também, e infelizmente hoje em dia existe na cultura e existe nas artes. E para isso será importante dotarmos aquilo que são os públicos, desde a escola até à maioridade, da capacidade de sermos capazes de resistir, não nesta ideia de que é possível aqui em 2 ou 3 ou 4 minutos definir o que é cultura, o que não é cultura, o que é arte, o que não é arte, não. Mas nesta relação e da paridade desta relação. Depois também há aqui uma questão fundamental no pós-crise que é importante perceber, é que a cultura e as artes, e o património, por que não dizê-lo, naturalmente, esta consciência que de facto temos, que vimos de algum lado, e temos um património, temos uma história que nos edifica, será importante pensarmos no pós-crise, na cultura, como de facto, na cultura e nas artes, como a capacidade de aumentarmos as nossas defesas num embate de tudo isto que refiro-me à saúde mental. E é importante aqui perceber que existe já em Portugal, por exemplo, vou dar aqui um exemplo da área da cultura e das artes, que é o Festival Mental. O Festival Mental existe já há 5 ou 6 anos, faz já um périplo por várias zonas do país, refiro-me com o apoio das autarquias, onde leva já esta bandeira que é possível promovermos a saúde mental através da cultura e da arte. Ou seja, percebermos que a arte não é só mero entretenimento. E para isto é importante darmos formação aos mais novos e veja-se de que modo é que a própria cultura foi capaz de nos dar um outro Portugal, se passarmos por esta ideia de que existe já a este tempo, e há uma série de anos, uma competência que nos chega através da escola. Portanto, eu gostava de dar aqui o caso da própria música. Nós sabemos que há miúdos que escolhem a música e ao fim de 6, 7, 8, 10 anos, whatever, nós vemos que a produção musical melhorou brutalmente e vemos que os jovens estão à frente daquilo que é a inovação, daquilo que é a vanguarda musical e muitos deles essencialmente, por via desta prática musical, destes currículos integrados já com a música, muitos deles vêm dessa escola. E agora só falta, de algum modo, quando falamos desta ideia de escola de públicos, só falta levarmos também à consideração esta necessidade de promovermos as artes nesta perspectiva, que é criarmos uma sensibilidade não só para a prática, para a concretização, para a posta em marcha, mas também para o próprio entendimento, porque há pouco, e volto à questão das artes plásticas não serem facilmente compreendidas. Não são, porque não há, digamos assim, não se atende a uma cultura artística, porque senão, de algum modo, nós poderíamos entender que a arte vive por si só. É uma relação que vive por si só. Há pouco eu dizia que partirmos as palavras no caso da cultura e da própria arte, de algum modo apelarmos à explicação da própria explicação, não fará muito sentido. Portanto, o que é preciso é de facto abrirmos esta sensibilidade. Naturalmente que nós neste momento, quando há pouco falava do consumo e do próprio negócio que está à volta disto tudo, é preciso vermos que de facto a arte e a cultura entraram num mercado que é um mercado também muito agressivo, e isso traz aqui algumas dificuldades. Porquê? Porque muitas vezes o artista, digamos, aquilo que da sua prática artística deveria estar mais liberto,
Não, está condicionado pelas próprias leis do mercado. E em muitas autarquias, em especial de zonas mais não tão urbanas, nós vemos isto, que há aqui um grande condicionamento e é preciso perceber, e terminava por aqui, quando falamos em arte, quando falamos em cultura, fica bem refletirmos a propósito desta ideia de que um leão enjaulado é tudo menos um leão. E nós, em relação à arte e à cultura, muitas vezes pensamos que basta-nos ter um leão. Se ele estiver enjaulado, de facto, não faz qualquer sentido. E calo-me, de facto, para não estar a tomar a palavra e o tempo dos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Rui, eu pegava aqui numa outra questão, e esta questão do leão enjaulado é bastante engraçada, mas nós temos 4 freguesias neste concelho, 4 freguesias bastante diferentes entre si, aliás, até com realidades bastante distintas dentro das próprias freguesias em concreto, e até com o processo de união de freguesias de Cascais-Estoril e de Carcavelos-Parede nota-se muito uma diferença entre o interior e o litoral de cada uma dessas freguesias, já para não falarmos de Alcabidez e de São Domingos de Rana. E uma das ideias da nossa coligação passa por apostarmos muito na criação de novas centralidades e de conseguirmos com isso combater o que existe de diferente e de desigual entre o interior e o litoral de Cascais, o litoral que aparece nos postais e o interior que tem ficado muito esquecido e abandonado. Mas gostava que o Rui nos falasse um bocadinho também neste somatório, no fundo, de identidades diferentes que existem dentro de cada freguesia, de cada espaço territorial, e do qual emerge a identidade comum. E nós, defendendo estas causas conforme defendemos, e entendendo que a cultura vai servir precisamente para fazer este trabalho de união, e atendendo ainda à circunstância ao contrário de muitos municípios que temos, somos provavelmente o município com mais nacionalidades diferentes, com mais de 140, com uma realidade cultural de uma diversidade enorme e que não é aproveitada. Desta simbiose toda e desta união toda pode nascer, de facto, uma identidade comum que identifique Cascais e que permita a sua diferenciação através da cultura? Bem, eu vou começar pelo vosso slogan, o Novo Futuro, que me parece que é um slogan bastante feliz, porque nos indica que, na verdade, nós temos agência, nós temos poder de decidir acerca do nosso futuro. Que é em si uma novidade no debate político, porque tem-nos sido apresentado o futuro como uma inevitabilidade, não é? O famoso não há alternativa, ou em inglês, não é? There is no alternative, o famoso TINA, foi, digamos, a forma vigente de olhar para a sociedade portuguesa nos últimos anos. A crise pandémica, de certa forma, reforçou isso. Falámos de uma nova normalidade, mas uma nova normalidade que, de certa forma, nos fazia desejar por um regresso a uma velha normalidade, mas que na altura é insatisfatória. E agora, que esperamos nós, estamos em via de saída da crise pandémica, o espírito de inovação, de colaboração, de cosmopolitismo, de que a ciência humana, no fundo, dá o melhor exemplo. Não há atividade mais cosmopolita do que a própria ciência, e bem, também aqui o município como gerador de conhecimento e de ciência, precisamente vale-se dessa diversidade de experiências nacionais de que a própria pergunta nos sugeria. Nós, graças a esse espírito de colaboração, estamos a conseguir sair da crise pandémica. Mas agora temos uma decisão à nossa frente. É a saída da crise pandémica apenas uma maneira de regressarmos à velha normalidade, ou será que nós podemos construir um novo futuro, precisamente? E nós temos que ser capazes de construir um novo futuro. Porque Portugal, antes da crise pandémica, já tinha alguns problemas estruturais e alguns conjunturais que eram preocupantes. E os quais já mencionei na minha primeira resposta, portanto não vale a pena estar a repetir. A verdade é que se há uma nova normalidade à espera de nascer, um novo futuro que as pessoas querem escolher, mas que é preciso que nós, enquanto comunidade politicamente organizada, ajudemos as pessoas a escolher esse novo futuro. Por exemplo,
Hoje saíram dados relativos aos censos, já dos primeiros, que nos dizem que Portugal está um país cada vez mais litoralizado e com menos população. Há muita gente a querer vir viver para Portugal, portugueses que saíram, estrangeiros que querem ser portugueses. Há muita gente em Portugal a querer viver em zonas mais rurais e mais de interior, até num concelho que, do ponto de vista do interior do país, é todo ele, toda a gente vai dizer que Cascais é todo ele litoral, e nós sabemos que não é todo ele litoral, que há diferenças muito vincadas, mas há muita qualidade de vida por descobrir e por construir também no interior do concelho de Cascais. E as pessoas já querem usufruir dessa qualidade de vida. As pessoas já querem fazer comunidade nessas regiões do interior, nessas regiões, no fundo, periurbanas e rurais. E a tecnologia, a maneira como aquilo que nós durante a pandemia descobrimos, às vezes bem, às vezes mal, que é possível fazer em teletrabalho, que é possível fazer com novas formas de distribuição de bens de consumo, algumas delas são pouco ecológicas, pouco sustentáveis, pois, muito bem, ao nível das políticas municipais é perfeitamente possível legislar, emitir ordenanças municipais que mudem determinadas formas de consumir. Nós vimos isso, por exemplo, com o combate aos plásticos de utilização única, mas agora, por exemplo, encomendamos muita comida para casa que vem com plásticos de utilização única. Não é difícil fazer com que passe essa nova economia a ser mais sustentável, mais respeitadora dos direitos laborais também. Juntando tudo isso, há novas maneiras para quem queira, por exemplo, morar na zona mais rural, mais interior do concelho de Cascais, de usufruir de toda a qualidade de vida que o clima, a paisagem, o património, a cultura nos dá num concelho como Cascais, sem perder nada e criando essas tais novas centralidades. Porque com mais gente a morar nas zonas rurais ou interiores do concelho, significa mais consumos culturais, como nos lembrava a Ana. Nós, na verdade, vivemos na cultura. A cultura não é... A cultura é para os humanos aquilo que a água é para os peixes, portanto não se pode viver fora da cultura. Tudo aquilo que nós olhamos à nossa volta tem a marca da cultura, da linguagem, da partilha entre seres humanos. E, de facto, acho que a partir de um concelho como este, que é, na sua abundância, na sua riqueza, património nacional e internacional, há muita coisa que se pode fazer. A Safa Adib, que está aqui nesta candidatura também, na lista da Assembleia Municipal, na experiência, e que é alguém que eu conheci através da cultura, porque ela, trabalhando no mundo editorial, uma vez reencontrámo-nos, porque na verdade nós conhecemos neste Concelho de Cascais, mas ela era muito pequenina, conheci por acaso neste Concelho uma família acabada de chegar do Líbano, refugiada à Guerra Civil, e depois, décadas mais tarde, reencontrei a Safa no mundo cultural, no mundo editorial. O mundo dos livros não é, hoje em dia, só o mundo dos livros. Pois também coisas que fomos descobrindo em conjunto, que eu fui vendo, por exemplo, a Safa a fazer, usando aqui como ilustração para aquilo que da cultura depois gera economia, mas mais do que isso, mais do que gerar economia, porque a cultura não é só instrumental, gera comunidade, gera coesão, que é essencial para nós. O mundo dos livros é o mundo das convenções à volta dos livros, dos filmes à volta dos livros, do teatro à volta dos livros, das histórias que se contam, que nos permitem entender, às vezes, em épocas de grande polarização política, que as nossas histórias são comuns e que aquilo que nós partilhamos, os valores que partilhamos, são importantes e são o nosso património comum. Tudo isso é possível fazer, porque, por um lado, a pandemia provou-nos que há uma parte da economia que se desmaterializou, há uma parte das relações de trabalho que hoje em dia podem ser mais sustentáveis, não precisamos de pegar no carro todos os dias, não precisamos de atravessar as cidades todos os dias, podemos fazê-lo algumas vezes, continuaremos a precisar de o fazer algumas vezes, mas depois podemos dispersar-nos pelo território de uma forma muito mais sustentável. E aí estou muito seguro que, com as políticas sociais adequadas, com as políticas de habitação adequadas, com as políticas que combatam a habitação inacessível para jovens, aí nós temos muita gente, ainda mais gente, que queira vir viver para concelhos como Cascais. E dentro desses concelhos que queira explorar toda a qualidade de vida das regiões do concelho que ainda estão
de certa forma, inexploradas. Para isso, a política é essencial. E há bocadinho eu dizia na primeira resposta, marcava as diferenças entre políticas económicas, que são políticas de desenvolvimento ou até de subdesenvolvimento, e outras que podem trazer novos modelos de desenvolvimento para o país. E eu aqui queria marcar também a diferença entre maneiras de fazer política. Nós estamos aqui no quadro de uma convergência em torno de uma coligação, uma convergência em torno de valores ecológicos, em torno de valores sociais, em torno de valores cívicos, que não é só uma convergência entre partidos, não é? O PS, o PAN, o LIVRE, mas também com pessoas. Quer dizer, o próprio Alexandre sendo um independente e liderando esta candidatura à Câmara Municipal. Esta é uma nova maneira de fazer política que eu acho que vai dar exemplos no resto do país. Porque é uma maneira de fazer política mais próxima das pessoas, permitindo trazer novas vozes e novas maneiras de ver a sociedade para as candidaturas autárquicas e que permite mesmo fazer a mudança. Em vez de cada partido vir só picar o ponto, não é? Quer dizer, PS, PAN, LIVRE, poderiam ter feito isto, cada um deles individualmente. Picar o ponto, apresentamos a nossa candidatura, lá está, tivemos o nosso resultado, agora vamos contar votos e no dia 27 de setembro, se calhar nada mudaria. Mas através das convergências, através de uma candidatura mais ampla em que os partidos saibam ser o palco para a sociedade civil, nós podemos dizer outra coisa aos municípios de Cascais, é que podem fazer a mudança. No dia 27 de setembro as coisas podem ser completamente diferentes daquilo que foram até 26 de setembro. Todas estas ideias que estamos aqui a falar não são só ideias, mas a partir do momento em que elas são partilhadas, elas são concretizáveis, são implementáveis no terreno. Isso significa melhorar substancialmente a vida de todos nós. E através dos exemplos, porque estas coisas passam das fronteiras de município para município, na verdade, eu estou certo que há muitas ideias, eu próprio estou numa convergência também aí com o LIVRE e com o PS e com movimentos de cidadãos independentes em Lisboa, estou certo que há muitas ideias aqui que vamos partilhar e que há, desde na área da cultura, festivais intermunicipais que se podem fazer, que há boas ideias que nós vamos copiar uns dos outros, porque ao nível dos transportes sustentáveis, na verdade os nossos concelhos têm fronteiras que são muito fluidas e quem quer utilizar transportes sustentáveis, elétricos, públicos ou mobilidades suaves, individuais, da bicicleta, do poder andar a pé, certamente há muita coisa que podemos fazer, nomeadamente nestes 3 concelhos de Lisboa até Cascais, se oferecermos às pessoas possibilidades reais de mudança, em vez de ser só partidos e candidaturas a picar o ponto para depois contabilizarem os votos no dia 26 à noite e no dia 27 não ter mudado nada. Muito obrigado, Rui. Ana Cristina, nós temos, numa das visitas que fizemos à Escola Profissional de Teatro de Cascais, chegámos depois da análise dos dados, concluímos que a grande maioria dos estudantes, e eu estou a pegar no exemplo da Escola Profissional de Teatro, mas temos outros, mas a grande maioria dos estudantes segue posteriormente para o ensino superior. E o que temos aqui na realidade em Cascais é que depois não há a possibilidade de, a um nível universitário, termos esse tipo de ofertas. A coligação Todos por Cascais tem uma ambição muito forte de criar uma escola superior de artes que seja transversal a todas as artes, portanto não falamos apenas das questões da interpretação, da cenografia, mas também atravessando estas questões do multimédia, do digital, de todas a parte criativa, no fundo. Faz-lhe sentido isto, Ana Cristina, conhecendo Cascais e vendo este patamar do pós-profissional para termos esta oferta também de formação de quadros e retendo também os talentos do Conselho, que acabam por ter de sair precisamente por não existir essa oferta. O que se nota, sendo eu professora também, é que há uma grande procura por cursos profissionais. Ao nível do ensino básico, do 9º ano, depois na transição para o 10º, há cada vez mais alunos a procurarem essa vertente, porque se calhar ainda são um bocadinho novos para perceberem o que é que querem do seu futuro e então apostam nesse caminho para depois seguirem
uma atividade mais prática do que académica. E sabendo também que podem continuar a estudar, não é? Não têm que ficar por ali, podem continuar os seus estudos no ensino superior. A Cascais falta isso, não é? Essa visão de futuro, uma coisa mais alargada e mais profunda, penso eu. Em relação às escolas, eu penso isso. Também acho que falta algum cruzamento de saberes e de atividades. Eu vejo a escola como devendo ser qualquer coisa aberta à comunidade, não se fechar em si, não é? E participarem e darem a conhecer as atividades que fazem e até colaborar com instituições, com a autarquia, com a comunidade de algum modo. Agora vou voltar só um bocadito, porque atrás, a propósito ainda do leão e da jaula, aqui em Cascais tem-se levado alguma arte para alguns locais públicos, mas parece-me que é assim uma coisa oca, não é? Porque é um bocadinho para inglês ver, porque se põe em sítios de passagem, à beira-mar. Toda a gente sabe que ali passa muita gente, toda a gente vai ver, toda a gente vai tirar fotografias, mas todo o resto do concelho fica desprotegido, não tem contacto com essas formas de arte. Então, é vão, não é? São atitudes vãs. E é claro que, levando a arte às pessoas, elas vão compreendê-la melhor, com toda a certeza, não é? E a escola tem aí esse papel fundamental. Na outra semana fiquei surpreendida com a divulgação de algumas atividades que vi de escolas que estão a promover a mensagem de que o mar começa aqui. Nós já vimos isso pintado nas sarjetas, no chão e tal. E vi algumas crianças a pintar o chão em volta das sarjetas. E eu questiono essa atividade, não é? Porque a tinta vai levar tantas partículas poluentes para o oceano, então o que é que nós estamos a fazer, não é? Estamos a pôr miúdos, tudo como sabemos, e acho que isso é transversal a toda a gente, nós sabemos que tudo começa na escola e tudo começa nas crianças, e acho que estamos a passar a mensagem errada. Vemos muitas pinturas pelo chão fora, não vale a pena falar sobre a quantidade de pinturas que se têm feito por aí, não só artísticas, mas parece que são funcionais, não sei, não percebo muito bem qual é a funcionalidade, mas pelo menos dão cor ao chão. Mas isso tem um outro lado ambiental que é bastante perigoso e não vejo cuidado nenhum do atual poder camarário, não vejo qualquer cuidado com esse aspecto ambiental, com esse cuidado. Precisamente porque nós devemos começar pelas crianças, penso que essa ligação e essa interação entre todas as instituições que existem pelo Conselho devia ser feita, e conseguirmos manter todos os estudantes cá dentro a estudarem depois também no secundário e no superior, e mantê-los a trabalhar aqui seria com certeza uma mais-valia. Obrigado, Ana. Vou passar então ao Paulo. Paulo Vieira de Castro teve aqui uma frase que também retive e que de algum modo
gostava de lhe pedir que desenvolvesse um pouco melhor. Nós temos apostado muito também nesta questão da criação das próprias comunidades dentro de cada espaço e dentro desta ideia que falava há pouco das centralidades. Tem-se sentido muito esta ausência de combate ao isolamento e a algum individualismo, inclusive, e o Paulo falava desta questão da pandemia, do período pós-pandemia, e da cultura também poder ter aqui um papel muito importante na própria recuperação, porque sabemos todos que vamos enfrentar tempos aqui muito exigentes em termos sociais, económicos e naturalmente também culturais. A cultura pode ser, de facto, este elemento que falta nesta fase pós-pandemia para recuperarmos um espírito de comunidade e de identidade também nos próprios territórios? Não tenho dúvida nenhuma. E não querendo fazer publicidade ao meu último livro, eu vi-me na necessidade de fazer um levantamento exaustivo a propósito do que eram as condições anteriores em termos de saúde mental e aquelas que existiam durante a própria pandemia. Isto para dizer o quê? Para dizer que a doença mental, de algum modo a ausência de saúde mental, está mais do que representada naquilo que são os estudos que a caracterizam. Portanto, nós temos de contar com aquilo que é certo. E o que é certo é que a doença com maior prevalência no nosso país é já a doença mental. Só que as pessoas não morrem, muito embora haja suicídios, e para suicídios isso seja já escondido ou ainda escondido, é a doença que mais nos deve preocupar, embora as pessoas não morram, não é? Mas vão padecendo de tal forma que só quem não quiser ver é que não sofrerá com isso ou não sentirá essa dor. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que já antes da pandemia havia países, refiro-me a países como, por exemplo, a Escócia, como alguns do norte da Europa, onde, em termos médicos, já se prescrevia cultura, ou seja, pílulas de cultura. E nós sabemos que, de facto, a cultura e a arte são um agente essencial para aquilo que é a nossa saúde mental. Só que, como sempre, por preconceito, essencialmente, não temos essa sensibilidade para perceber que, de facto, quando falamos de cultura da arte, essa prevalência, essa valência é efetiva. Portanto, volto a dizer, há países onde se prescrevia já antes da crise pandémica cultura, pílulas de cultura. Isto pode parecer estranho, mas não é. Não é? Então, nós aqui, na prática médica, o que é que vemos? Se há um problema qualquer emocional, portanto comportamental, geralmente a pessoa traz um receituário que são habitualmente pílulas, não é? E nós sabemos que Portugal, de facto, não vou dizer que seja o pior ou o melhor exemplo, antes pelo contrário, porque na ausência de outras soluções, por vezes é necessário levantar as pessoas. Mas o que digo, isso é conhecido, nós somos os campeões do receituário, não é? Portanto, enquanto nos países da Europa a prescrição de calmantes, ansiolíticos, duplicou nos últimos 10 anos, em Portugal triplicou. Isto significa que, se nós pudermos começar a enfrentar esta possibilidade que é efetiva em alguns países das pílulas da cultura, por que não prescrever, até medicamente, esta possibilidade? Sabemos que, para além das questões, relacionadas com a crise pandémica, sabemos que num estudo em 15 países da Europa, Portugal é aquele que apresenta a maior índice de exaustão, de burnout. Estamos a falar em termos empresariais. Sabemos também que, em termos de ansiedade, Portugal é o segundo país mais ansioso da Europa. Sabemos também que Portugal também, para além de ter todo este enquadramento, Portugal tem feito muito também pela saúde mental, em especial naquilo que a relaciona com doenças comportamentais, com aspectos de adições e por aí fora. Portanto, nós temos aqui alguma prática e algum entendimento em relação às próprias dificuldades relacionadas com as condições anímicas,
temos capacidade de resolução, nós somos bom exemplo em alguma coisa. Por que não usar a cultura e as artes exatamente nesse sentido? Portanto, acho que sim, que devemos prescrever. Agora, o que há pouco a Ana Cristina Marques falava a propósito dos eventos que se faziam nos sítios onde havia muito tempo, peço desculpa, onde havia muita gente, mas pouco tempo a observar, não é? Aquela cultura das selfies. Eu já fui a concertos, por exemplo, mais orientados para uma cultura mais popular, e mete uma impressão como é que as pessoas nem sequer estão a ver o concerto, estão unicamente a passar em direto para as suas redes sociais o que está ali a acontecer. Isto para dizer o quê? Para dizer que falta um tempo, falta voltarmos a um tempo onde podemos fruir de facto desta cultura, que é uma cultura que nos convoca para as artes, para o património, para aquilo que é a nossa identidade, para a paisagem, como eu dizia há pouco, mas para isso precisamos de ter um tempo e é preciso haver um espírito. Aquilo que nós vimos, muito por influência daquilo que é a entrada de um espírito concorrencial e o espírito do próprio mercado, portanto do consumo, para todas estas áreas, o que nós vimos é que as autarquias, e eu refiro-me em relação àquelas de meio mais urbano, as autarquias viram-se na necessidade de criar também esta ideia de que na sua autarquia a cultura é para todos. E então nós, posso dar aqui o caso do Porto, nós vemos muitas vezes as salas cheias, mas cheias sempre das mesmas pessoas e cheias de pessoas que batem palmas com uma salmão, não é? Onde de facto vemos uma subserviência, a necessidade de explicar aquilo que está a acontecer, e vemos isso de uma forma podemos presenciá-la de uma forma, até muitas vezes poderia dizer, que pornográfica, onde de facto nós entramos num espetáculo, entramos numa sala de exposições, whatever, e de facto nós vemos que há uma sobreprodução de textos. Para quê? Para explicar exatamente aquilo que se vai passar. Isso de facto não nos convoca para a autonomia crítica e para a responsabilidade da liberdade de podermos assistir livremente àquilo que é de facto a arte e que é a cultura, de que é aquilo que temos que de facto entender quando estamos presentes a um ato deste género. Portanto, eu percebo muito bem aquilo que a Ana estava a dizer, quando dizia que não percebia bem o que é que se passava com a arte, porque a arte é, acima de tudo, liberdade responsável. E nós sabemos que os artistas, as pessoas da cultura, muitas vezes são seguidos e entendidos muito como exemplo. E falta muitas vezes esta responsabilidade. Porquê? Porque era a tal questão de que eu falava há pouco, quando referia a ideia do leão enjaulado, que muitas vezes o próprio artista se submete àquilo que é o entendimento de mercado da própria autarquia e aqui uma certa, apelando a um certo populismo, também muitas vezes vemos isso, trazer para a cultura este populismo, e é por isso que é preciso fortalecer os públicos através de escolas de sensibilidade, para o entendimento de facto do que é que está a passar, e isso remete-nos para uma ideia muito concreta, para uma estratégia municipal que tem que existir sempre às questões culturais, e também uma comissão municipal, uma comissão municipal para a cultura, para as artes, para o património e para a própria paisagem, que tem que ser convocada, porque nós sabemos que as comissões municipais não são executivas, são consultivas, mas elas têm que existir de per si. Nós não podemos estar a misturar a cultura com o turismo, a cultura com a juventude, não, temos que ter uma comissão específica, portanto, inteiramente dedicada à forma de pensar o município, partindo daquilo que é a sua maior sensibilidade, que é a responsabilidade de cumprir a memória e de cumprir também esta ideia de futuro de que fala esta própria coligação. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Nós estamos mesmo a terminar o nosso tempo, mas Ana Cristina, Paulo e Rui, não resisto a lançar-vos aqui um desafio e uma maldade, mas no bom sentido, que é pedir-vos que cada um de vocês, no fundo, expressem um desejo, uma proposta em concreto, algo que vocês entendam que em termos culturais deverá ser uma prioridade do Executivo Camarário e desta vez
Começo pela Ana Cristina. Ana Cristina, se existisse um desejo, qual seria? Que as pessoas fossem ouvidas e participativas na cultura, na vida em geral, mas na cultura em particular. O que eu sinto é um grande afastamento do poder em relação às pessoas. As pessoas não são ouvidas e quem está no poder não faz ideia das pessoas que tem em seu redor e aquela sobre quem comanda a vida, não é? Acho que essa proximidade é fundamental. E se existisse um pelouro da cultura na Câmara também facilitaria, com certeza, em Com termos certeza, de interlocutor. Sim, com certeza. Paulo Vieira de Castro, uma proposta, um desejo, uma ambição. Eu acabo de ficar surpreendido com essa sua afirmação. De facto, não imaginava que fosse possível não existir um pelouro da cultura. Para mim é qualquer coisa que não é só de não me fazer sentido, mas é qualquer coisa que para o tempo a que estamos não... E não existe já há muitos anos. Pois, de facto, tenho sempre uma palavra para tudo, mas agora fiquei um bocado entretido, não é? É que isso nota-se bem. Bom, não, acima de tudo... Mas como iremos ter um pelouro da cultura, Paulo, o que é que pediria esse pelouro da cultura para Cascais? Eu pediria, acima de tudo, que fosse respeitada esta ideia, que é perante o processo criativo, acima de tudo, nós temos que perceber que a provocação tem que estar constantemente nas nossas ruas, nas nossas salas de espetáculos, de exposições e, acima de tudo, nas nossas escolas. Temos que criar círculos de discussão, não é? De conversa, como a que apelava há pouco a Ana, e estes círculos de conversa à volta disto tudo, de algum modo poderão ser significativos em relação àquilo que se tem mais nas autarquias, não é? Que é toda esta contemplação, toda esta conversa numa perspectiva de reflexão, poderá ser, por um lado, o espelho da inquietação, que é necessária. Então, eu costumo dizer, não me digas qual é o tipo de arte, não me digas que cultura defende, diz-me de facto a quem amas, porque a arte, a cultura é exatamente isso, é máxima atenção para com o outro. E as pessoas têm dificuldade em entender isso. Portanto, eu pedia, acima de tudo, uma autarquia que respeitasse a importância de inquietação, de vivermos esta inquietação, porque, no fundo, a cultura é exatamente isso, é viver em inquietação e na provocação, e acima de tudo, pelo amor, mas também o amor tem que ser provocador, senão não se mantém. Muito obrigado. Rui Tavares. Bem, eu vou voltar só um bocadinho atrás para comentar algo que não é um desejo meu, mas que já está no programa da candidatura, e que é essa ideia magnífica da criação da Escola de Artes. No fundo, fazer algo que não existe em Portugal e que não existe em muitos países da Europa, que é criar, no fundo, uma verdadeira escola de artes liberais a partir de um concelho que é, quer dizer, que dá um local magnífico para a criação de uma escola desse género. E aliás, permite-me ilustrar com algo que vi e no qual participei, e em que participou um estabelecimento de ensino superior deste concelho. Em 2011, com a Ana Gomes, que era então minha colega no Parlamento Europeu e que também é munícipe de Cascais, organizámos do outro lado do mundo, em Baucau, na segunda cidade de Timor-Leste, um encontro de artes, cultura e cidadania. E uma das instituições que fomos buscar para levar para Timor connosco e para participar em dinamização cultural e consciencialização ecológica em torno do turismo foi a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, que nós vimos responder a preocupações que os timorenses tinham acerca de como é que o turismo se poderia desenvolver em Timor depois da independência, rejeitando modelos de massificação do turismo que eles têm ali muito perto, na Indonésia e noutros países, e respeitando os valores ecológicos e de sustentabilidade, mas também o próprio cooperativismo
eu diria quase que inato da sociedade timorense, e a necessidade de fazer as coisas em conjunto. Foi absolutamente extraordinário ver professores da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril a irem para o outro lado do mundo, a levarem conhecimentos de ponta em relação aos estudos sobre o turismo, entusiasmarem jovens e menos jovens e já alguns operadores turísticos de Baucau, em Timor-Leste, e trazerem alguns estudantes para a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Depois, estas coisas às vezes não têm a continuidade que merecem, porque uma Câmara Municipal deve ser catalisadora deste tipo de projetos. Ver onde é que estão a acontecer as coisas mais inovadoras e ajudar a que elas tenham continuidade, apoiá-las para que, às vezes, elas estão dependentes enfim, da prossecução deste tipo de contactos, que nem sempre são fáceis, mas com uma Câmara que esteja atenta, que tenha os pelouros certos, que não tenha decidido extingui-los no passado. Isto pode ser feito e muitas vezes com custos muito pequenos, porque já existem as instituições de excelência neste Conselho que permitem fazer estas coisas. Agora, para o meu desejo, eu diria polos de criação que sejam uma espécie de casas da criação, de bibliotecas, que não são só bibliotecas de livros, são bibliotecas de material com o qual se pode fazer arte, se pode fazer criação artística, em locais do Conselho onde não há os rendimentos para que as pessoas lá possam chegar. Cascais tem um historial muito grande e distinto de autores, artistas e criadores. Sabemos que há partes do Conselho de Cascais que têm poder de compra do mais alto do país, mas há partes do Conselho de Cascais que não têm, onde há jovens de classe baixa ou média baixa que não têm o computador, não viram os instrumentos musicais que lhes permitam desenvolver um talento que mais tarde possam fazer deles praticantes de excelência ou não. Para muita gente, a forma de acesso, quando se fala de criação de públicos, a forma de acesso às artes e à fruição artística muitas vezes passa por ter sido artista amador na juventude, na adolescência ou ao longo da vida, sem nenhumas pretensões de ser o melhor do mundo, mas aprendendo com a prática das mãos, da voz, do tocar em conjunto, aprendendo a amar a arte, no fundo, como tanto o Paulo como a Ana aqui diziam. Há experiências destas no Brasil. O Gilberto Gil, quando foi Ministro da Cultura, fez os chamados pontos de cultura. Portanto, são isto. No fundo, são casas onde se tem acesso a tecnologia, a instrumentos, a dispositivos que as pessoas não podem comprar e que ali vão contactar com eles pela primeira vez. Daí, claro, saem autores e criadores e artistas, mas não só. A gente esquece que da comunidade artística não é só dos autores, dos criadores e dos artistas. Porque depois é o técnico das luzes, é o cenógrafo, é quem faz o guarda-roupa, é quem está nos transportes, é quem ajuda a montar os festivais, é o bibliotecário ou a bibliotecária. É muita gente, e aliás muita gente que sofreu muito durante a crise pandémica e que está agora a precisar de muita atenção, porque são muitas famílias depois que, através da economia que é gerada pela cultura, se alimentam, se vestem e cumprem com os seus sonhos e com os seus projetos. Portanto, eu diria, porque não aqui nestas freguesias do interior de Cascais, criarem-se casas da criação, onde as pessoas podem ir e, pela primeira vez, ter um contacto com a prática artística a que, de outra forma, não acederiam porque não teriam dinheiro para o fazer. Muito obrigado. Rui Tavares, Paulo Vieira de Castro, Ana Cristina Marques, muito obrigado pelos vossos contributos. Agradeço também à trupe caparidense pela cedência das instalações e continuem a acompanhar as nossas semanas temáticas no nosso site e nas nossas redes sociais. Obrigado a todos. Obrigado. Todos por Cascais. É tempo de mudar.